Eu quero iniciar o nosso evento, dar boas-vindas aqui para vocês. É um prazer estar com vocês aqui hoje nessa roundtable para a gente falar de impactos do cenário atual sobre a segurança da informação, né, e todo aquele contexto que nós estamos vivendo atualmente, né, em torno de um tema tão delicado. A gente falava aqui no nosso aquecimento, né, sobre a necessidade disso, a criticidade que o tema tem, né. O Silvano até falava na Mondelez, né, que falar ransomware é quase um palavrão, e a gente sabe que o contexto é esse mesmo. A gente está num momento super desafiador, né. Preparei um material aqui que fala desse cenário, né, de impactos que a gente tem de segurança da informação nos nossos ambientes, nos nossos negócios, um pouco dessas transformações que as ameaças crescentes estão trazendo nesse contexto, né? Bom, eu acho que vocês todos já conhecem a IDC, mas só para ter certeza, a IDC é uma multinacional de pesquisa e consultoria, com mais de 50 anos de história. É isso que nos credencia estar aqui hoje, né, apoiando a Sophos, conversando com vocês, né, e não só essa história, essa presença em mais de 50 países, a visão global de tecnologia e telecomunicações, mas também uma forte presença na América Latina e no Brasil, né? A gente tem escritório em 7 países na região, cobrindo todas as tendências de tecnologia na região, né? Então, isso nos permite ter uma base de conhecimento bastante sólida sobre o que vocês, líderes de tecnologia, de segurança, estão fazendo nas suas organizações e como isso impacta no mercado local, né? E eu começo justamente trazendo um pouco dessa visão. Nós conversamos com empresas de médio e grande porte aqui no Brasil para entender ao longo do tempo como é que as prioridades de negócio têm se modificado, né? E aqui a gente tem uma síntese disso, né? A gente vê que, olhando para o histórico, o tema de redução de custos e aumento de produtividade são praticamente mantras dentro das organizações, mas a gente tem algumas mudanças importantes que aconteceram nos últimos anos. Acho que a principal delas é a gente ver o tema de privacidade de dados, né, crescendo em importância, né, principalmente a partir de 2019. Né, já é um item super importante nessa agenda de negócios, conseguir entender e lidar com a privacidade dos seus clientes, privacidade dos seus colaboradores, né, lidar com os dados pessoais de forma adequada, né? E isso acaba conectando com um tema que já fazia parte dessa agenda, que é o tema da conformidade, né? Conformidade às regulações, sejam elas regulações de indústria, regulações específicas de segurança, mas, enfim, esses temas começaram a andar de uma forma muito, muito, muito entrelaçada, né? Mas é importante considerar que, como a gente falou com uma gama ampla de pessoas, elas talvez estejam falando não só especificamente disso, mas de outros temas de conformidade, que podem ser conformidade, por exemplo, da indústria especificamente, ou de algo mais específico do tipo de negócio que eles tocam, ou do grupo de empresas, né? Mas assim, o fato é que a gente já tinha essa questão de conformidade forte na agenda, como a gente pode ver aqui no retrospecto, e isso começa a se entrelaçar também com essas iniciativas de privacidade. Acho que esse é a grande alavanca aqui. Eu acho que tem um ponto aqui, e eu acho que é exatamente o que eu vou tocar agora, né? O contexto que a gente viveu agora em 2020, está vivendo em 2021 e deve continuar enfrentando nos próximos períodos, ele acaba alavancando um pouco do que a gente está vendo ali. Foi o item que mais se destacou entre 20 e 21, em termos de evolução, que é o Customer Experience e o equilíbrio entre físico e digital. Então, ainda que as empresas tenham essa visão muito, vamos dizer, drivada pelo lado econômico, né, do negócio, e que isso direcione bastante iniciativas, a gente vê esse tema, né, que toca a importância dos canais digitais, que toca essa mudança na experiência que os clientes querem ter na interação com a marca, com produtos e com serviços, ganhando um espaço muito importante. E se a gente, fazendo uma perspectiva do que eu acho que vai sair agora na versão 2022 que a gente está correndo nesse momento, eu imagino que esse tema do Customer Experience vai se acentuar ainda mais, né, porque a gente continua tendo essa transformação, né? E isso tudo que a gente está falando na perspectiva de negócio desemboca numa perspectiva de iniciativas estratégicas de TI,
né? Ou seja, a gente vê o tema de segurança crescendo sistematicamente nessa agenda, né? Ou seja, isso implica em dizer que a segurança participa muito mais das discussões de diversas iniciativas de TI. Ah, Luciano, mas significa então que vai entrar um super dinheiro em segurança? Não exatamente, né? Mas assim, segurança tem crescido já há algum tempo acima da média dos gastos de TI no mercado brasileiro e no mercado global, né? Enquanto a gente fala de TI aqui no mercado brasileiro crescendo a um dígito médio, baixo, a gente está falando de uma perspectiva de segurança crescendo a dois dígitos já há algum tempo, né? Então, isso mostra que a gente vai buscando esse amadurecimento. Lógico, a gente também está sendo empurrado para isso, né? Toda uma transformação na visão do que é confiança digital, mas o aumento, né, dos ataques cibernéticos, as questões de vazamento de dados, tudo isso tem trazido esse tema para o centro da agenda. Mas não é só isso, né? A gente também vê necessidade de modernização dos sistemas de gestão, nuvem interagindo muito fortemente com a questão de consolidação e otimização de infraestrutura. E aqui é até difícil a gente pensar em todos esses itens sem ter nuvem de alguma maneira embebida nesses itens, né? Quando a gente fala de modernizar o ERP, a gente pode estar falando de levá-lo para a nuvem, a gente pode estar falando de atualizá-lo para que ele seja provido a partir da nuvem, no modelo SaaS, diversas possibilidades. Inteligência, hoje a gente sempre que fala de analytics, AI, machine learning, a gente está falando de consumir serviços que na grande maioria são providos a partir da nuvem. Então a nuvem entrelaça tudo isso, né? Mas de toda maneira, esses itens foram fortemente influenciados por essa visão de negócios, né? Então a modernização do RP tem muito a ver com esse incremento de importância nos canais digitais e a percepção de que talvez os sistemas tradicionais não tivessem tão flexíveis ou tão ágeis para conseguir tocar esses canais de uma forma efetiva e trazer novas nuances, novas informações para o negócio. Então, isso vai se adequando. E o tema de segurança, que é o nosso ponto principal, né, nessa agenda de tecnologia, ele toca o que a IDC está chamando de Digital Trust. Né? O que é o Digital Trust? É uma visão mais ampla da segurança que vai permitir que as empresas consigam tomar decisão, né, de negócios, tomar decisão entre interações de negócios, pensando, né, no seu grau de confiança digital, ou seja, na sua reputação e no risco associado a essa relação de negócios. Então, a gente está falando de algo que começa com a fundação da avaliação de riscos, passa por uma camada muito importante que é mandatória, né, de compliance e também de práticas de segurança, de aplicação da segurança propriamente dita sobre todo esse contexto de risco. A gente tem, por cima disso, uma capa estratégica que vai tocar os temas de privacidade que estão super em destaque agora, juntamente com a questão de ética e responsabilidade social que as empresas precisam ter e levam, né, como parte do seu valor de negócio, do seu valor para a sociedade, e isso desemboca no que a gente está chamando de trust, de confiança, né? Ou seja, a gente tem um ecossistema de confiança, né, que vai se estabelecendo, que vai permitir transações comerciais baseadas nesse nível de confiança e, por sua vez, né, ou seja, drivar os negócios pelos outcomes de confiança, né? Ou seja, a confiança vai se tratar nessa transformação que vai acontecendo paulatinamente, né? Vai acontecendo passo a passo, mas a confiança vai se tratar de maximizar os lucros ou, por outro lado, né, minimizar perdas, né, criando um impacto diferenciado nas receitas, nos gastos, os gastos voltados para a segurança, nos gastos para a tecnologia e no valor que essa empresa vai entregar para os acionistas, mas também para a sociedade de maneira geral, né? Então é uma visão bastante ampla que a gente olha para o futuro, né, da segurança, expandindo a sua visão e conectando todos esses pilares para o que a gente chama de trust. Mas deixa eu baixar ali para a parte laranja, por assim dizer, e falar um pouco mais dessa capa de segurança, né? E o que a gente tem visto, né, desses impactos em segurança aqui. Bom, a gente tem visto que o cenário vai se agravando, né?
A gente tem pelo menos metade das organizações que já reconhecem que experimentaram algum evento de segurança recentemente, 21% nos últimos 12 meses, e uma parcela delas admite, né, que falharam em algum processo de auditoria de segurança recentemente. Ou seja, não é um cenário simples, é um cenário onde as complexidades aumentam e a gente tem que cada vez mais olhar com cuidado para a segurança, né, e colocar os recursos adequados aí. E tem um tema que está super na pauta agora, que é o tema do ransomware. E o ransomware não é uma coisa recente, diferente do que talvez boa parte do mercado, das empresas pensem. O ransomware tem uma história já de mais de 30 anos aqui, desde o seu aparecimento, e na medida em que ele foi evoluindo, né, o nível de comprometimento, a abrangência desse tipo de ameaça foi se tornando maior. A gente saiu de pequenos, por assim dizer, pequenas extorsões, com uma propagação relativamente limitada por conta da mídia, de como se levava esse tipo de infecção de um lado a outro dentro da organização, para modelos super distribuídos que vão atacar de maneira orquestrada e que podem exigir até milhões de dólares das empresas para poderem ser liberados. Diante desse cenário aqui, eu gostaria de pedir ao Juan da Sophos, que está aqui conosco, para que ele compartilhe também a visão da Sophos sobre o impacto do ransomware e alguma informação que você tenha. Juan, você pode comentar aqui? Sim, Luciano, obrigado. É um prazer para mim poder compartilhar com todas as pessoas hoje neste roundtable. E na Sophos lançou este ano o relatório do estado do ransomware 2021. Nós temos uma informação muito importante para o Brasil, pontualmente, para as empresas brasileiras. No estudo 200 empresas brasileiras foram consultadas e temos uns resultados muito interessantes para compartilhar com vocês. Por exemplo, das empresas encuestadas, das empresas consultadas no estudo, no Brasil, 38% das empresas foram atacadas por ransomware, uma quantidade muito importante. Mas essas empresas que foram atacadas com ransomware, 36% ainda das empresas tiveram encriptação da informação, sofreram criptografia da informação. E outra informação muito importante, muito interessante para o Brasil, foi que dessas empresas, 22% pagaram no rescate ou pagaram na extorsão. Muitas empresas pagaram isto. Mas a coisa mais preocupante é o custo da resgate. Resgate muito alto. Foi de $570,000 o pago promedio do resgate. É um valor muito alto de isto. Mas é importante que a gente sepa que o custo, o gasto, o pago do rescate não é o mesmo que o custo de recuperação. O custo de recuperação é muito mais alto para as empresas do Brasil. Nós temos no estado do ransomware que as empresas no Brasil pagaram aproximadamente $870,000 de custo de recuperação, muito diferente. O pago do resgate pode estar contenido no custo de recuperação, mas você precisa recuperar outras coisas, como sua reputação. Então, sempre o custo de recuperação de um ataque ransomware é muito mais alto que o pago. E você pode ter um custo de recuperação sem pagar o resgate. É muito importante. Mas, por que esses ataques são tão exitosos, têm tanto sucesso? ¿Por quê? Porque quando nós falamos hoje em dia de um ataque de ransomware, nós estamos falando de um ataque avançado, de um ataque muito sofisticado.
no solo es malware que es desplegado nos endpoints. Nós falamos de um ataque que tem distintas fases. Tem primeiro um acesso por engenharia social. Também o atacante fica muito tempo na ativos de informação da organização. O atacante pode fazer movimento lateral e também o atacante usa os próprios programas e aplicativos da organização. Pode usar RDP, também pode usar TeamViewer, usa seus próprios programas para não ser detectado. É por isso que as pessoas, as organizações precisam ter mais inteligência, poder entender que o ransomware fica só na parte do impacto, do ataque. As organizações precisam conhecer como o ransomware chegou à organização, como o atacante, em primeiro lugar, pudo acceder à organização. Então, é muito importante essa parte de inteligência para poder entender o que foi o que passou. Joia. Obrigado pelo teu comentário, Juan. E ele vai ao encontro também de um estudo que a IDC fez, que fala sobre os impactos. Você falou bastante dos impactos financeiros, né, que são relevantes, são importantes, e a IDC também destaca no estudo que ela fez recentemente, aqui em 2021, né, sobre o impacto em termos de tempo, né, para pelo menos 1/3 das empresas que sofreram ataque de ransomware, né, a interrupção causada por esse ataque, a interrupção nos negócios, foi de pelo menos uma semana. Então, imagina você ter na sua empresa a operação comprometida de alguma maneira por uma semana. O que isso pode representar não só de perda financeira, mas também, dependendo de como é afetado, né, de perda de imagem, né, junto aos seus clientes, aos seus parceiros de negócio. Se a gente pode, pelo menos, tirar alguma lição positiva aqui, mais da metade dessas empresas, 55%, aproveitaram esse momento para fazer uma revisão em nível organizacional de todas as suas práticas, né, a partir dessas lições que aprenderam. E uma boa parcela dessas empresas, quase 20%, também contaram com o apoio de um provedor externo para auditar essas práticas, atualizar as práticas de segurança e de proteção de dados. Então, de fato, é algo muito importante do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista de operação. E a gente soma, em todo esse cenário complexo, a questão da LGPD. Né? Aqui a gente tem um dado que a gente atualizou agora no meio de 2021. Então, assim, eu imaginava que nós teríamos uma perspectiva ainda um pouco diferente, mas na prática, mesmo agora, no meio de 2021, a gente tem ainda 64% das empresas que estão em algum pedaço do processo de adequação para a LGPD. É muita gente, é muita gente. A gente entende que não é uma coisa simples, porque a gente está falando de tocar, não é uma coisa que, diferente do que se imaginava no início, que caixinha que eu ponho na rede para resolver a LGPD? Não é assim. A gente tem que revisar processos que vão tocar informação digital, mas também que vão tocar informação física. Né? E isso, muitas vezes, mapear esse caminho todo é um desafio. Né? Eu até destaco esses desafios a seguir aqui, mas se a gente também pode olhar, vocês veem que eu tento olhar sempre o lado bom, né? Se a gente pode olhar também alguma perspectiva positiva, né, é que 89% das empresas com quem a gente conversou disseram que tem uma fatia do seu orçamento de segurança direcionada para essas iniciativas, então elas vão continuar evoluindo, acontecendo, e 91% dessas empresas já têm clareza ali sobre, né, a criação, ou pelo menos já criaram, a figura do DPO, né, do Data Protection Officer, que é necessário para manter essa visão de privacidade ativa e responsabilizar a organização. Então, se esse é um lado positivo dessa evolução, a gente vê aqui, né, com esse caminho bem estabelecido. Né? Mas quais são os desafios? O que está segurando essas empresas para evoluírem mais rapidamente aí? Né? 3 pontos que eu gostaria de destacar, que na verdade
4, mas eu acho que os 3 primeiros são mais evidentes e talvez vocês mesmos tenham vivido isso nas suas organizações. O primeiro deles é mapear e controlar, né, estabelecer controles efetivos dos dados. Para muitas empresas, os dados eles estavam espalhados e muitas vezes esses dados tinham duplicidades entre si. Então, silos de informação repetidas e que uma ação feita em um dos silos não refletia da mesma maneira em outro. Então, muitas empresas tiveram que entender isso, buscar integração, uniformização, e isso é um grande desafio e tem sido o desafio nos últimos anos. Segundo, entender os papéis e responsabilidades novos trazidos pela LGPD dentro desse contexto de segurança. Esse também foi um grande desafio e que, inclusive, se acentuou, né, com a proximidade do enforcement da lei. Né? Então, as empresas estavam realmente tendo ali dificuldades de entender e estabelecer esses papéis. E, terceiro, estabelecer essa proteção abrangente ao longo de todo o ciclo de vida da informação, desde a sua criação até o seu descarte. Né? Então, entender todas essas fases, entender que processos, né, têm os gatilhos para cada uma dessas ações, também foi algo difícil. Né? E um quarto ponto aqui, eu penso que os 3 são mais importantes, são relevantes, mas esse quarto ponto aqui me chama a atenção, que é entender e diferenciar as questões de segurança e de privacidade. Né? São questões que estão muito conectadas, mas que têm nuances específicas, e as empresas também tiveram que entender e evoluir nesse sentido. Legal, a gente falou de crescente de ataques, a gente falou das dificuldades da LGPD, mas tem mais um elemento também que tem influenciado muito a visão de segurança nas empresas, que é a nuvem. Né? Então, a nuvem tem trazido aí a exigência de uma nova postura em relação à segurança. Por quê? Porque quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada. Né? Compartilhada entre a empresa e entre o provedor de serviços. E na medida que a gente evolui nesse stack de nuvem, essa responsabilidade muda. Né? Então, ter essa clareza sobre essa responsabilidade, entender que mesmo no ambiente de nuvem você precisa ter recursos e postura de segurança adequada, né? Isso também foi difícil das empresas entenderem e amadurecerem, né, ao longo dessa jornada. Então, no último estudo que nós fizemos aqui, 32% das empresas na América Latina, com quem a gente conversou com quase 500 empresas na região, disseram que não tinha essa clareza, né, de como o cloud poderia impactar a sua postura de segurança. Então, vejam como isso também é um ponto que demanda esse amadurecimento, demanda essa visão. Diante de tudo isso, né, a gente vê que houve um reflexo positivo na questão dos serviços de segurança. Né? Os serviços de segurança foram evoluindo, né, para aportar inteligência e capacidade de resposta a eventos e a incidentes. Então, os serviços de segurança evoluíram também para contribuir com o monitoramento, com a prevenção, mas também com a detecção e com a resposta. Né? E aqui a gente vê um papel muito importante do que a gente está chamando aqui de MSS 3.0, mas que a gente traduz no MDR. Né? MDR, que são as capacidades de detecção e de resposta gerenciadas. Né? Então, esses serviços de MDR são cada vez mais valorizados, né, nesse processo de proteção da infraestrutura digital e no amadurecimento dos programas de cibersegurança. A gente tem aqui, nesse diagrama, um pouco da visão, né, das capacidades de MDR, mas também das ferramentas e tecnologias que fazem parte desse modelo de serviço, desse framework, para atender essas necessidades e essas complexidades crescentes. Tá? Eu vou pedir também aqui o apoio do Juan para comentar, porque eu destaco alguns pontos, mas eu também tenho aqui alguns pontos que a própria Sophos trouxe, que eu acho que é legal o Juan comentar. Aqui do meu lado, Juan, um ponto que eu destaco muito é a crescente dos eventos de segurança e a escassez de especialistas, né, que cada vez mais tem sido um desafio. Né? E eu costumo dizer que o MDR pode sim ajudar, né, na resposta do dia a dia e no aumento da maturidade de segurança das empresas. Né? O que você pode comentar sobre isso, Juan?
Sim, Luciano. Nós, nós temos uns dados muito interessantes sobre o estado atual da segurança no Brasil. Nos últimos 2 años, los ataques en Brasil han crecido en número. Nós temos um aumento muito importante no número de ataques, mas não só o número dos ataques, mas complexidade. A complexidade é muito alta também. As empresas do Brasil eh, eh, dizem nos reporte que não são capazes, não podem responder por si solas, por si mesmas, estos ataques tão muito complexos. Então, é importante que as empresas ganhem as capacidades de detecção e resposta. O desafio mais importante no cibersegurança ou segurança da informação hoje em dia é ganhar as capacidades de detecção e resposta. Muitas empresas acham que só com tecnologia elas podem estar protegidas, mas isso não é certo, isso não é correto. Você precisa de tecnologia potente, mas também precisa de capacidades humanas. E as capacidades de detecção e resposta é muito importante ganhar essas capacidades humanas que são recursos muito custosos e muito escassos no mercado. Para o Brasil, o 90% das empresas indicaram que é muito complicado mantener, contratar y reter pessoal altamente calificado en ciberseguranza. Entonces, por eso los servicios de MDR son muy importantes hoy en día porque pueden transferir esas capacidades de detección y respuesta a las empresas. Las empresas no tienen que invertir en entrenamientos, no tienen que invertir en adquirir directamente ese pessoal no mercado, que es muy costoso, mas elas pueden transferir esas capacidades como un servicio de MDR. Los servicios de MDR integran o entrelazan inteligencia de amenaza. También threat hunting o caza de amenaza, que es muy importante hoy en día, y las capacidades de respuesta activa. Es importante achar que los ataques no son solo o malware, no son solo o phishing, no son solo o roubo de informação. Os ataques têm agora um componente humano muito alto. O atacante tem um objetivo dentro da organização e é por isso muito importante trocar esses administradores tradicionais, como o administrador do firewall, o administrador da solução do endpoint, para uns analistas muito mais sofisticados que podem fazer caça de ameaças, podem fazer análise de ameaças em uma superfície de ataque muito mais ampla. Como você disse anteriormente, agora temos nuvem pública, agora temos cloud computing, agora temos internet das coisas, agora temos trabalhadores remotos que muitas vezes não somos capazes, não podemos proteger por si mesmos. Nós precisamos de ajuda para poder fazer isso. Então, os serviços de MDR complementam essas capacidades da organização para poder protegê-las contra os ataques ativos atuais, que são muito mais sofisticados. Faz todo sentido, Juan, todo sentido. E, de fato, cada vez está mais difícil contratar e manter profissionais nas empresas, né? Eu quero fazer um último comentário, pessoal, antes de passar a palavra para o André e para o Luciano Johnson, que vão conversar um pouco, né, sobre o cenário do Grupo Madeiro e trazer algumas contribuições aqui, né, que é a importância, dentro disso que o Juan falou também, e que as empresas reconhecem, de ter capacidades trabalhando por elas em 24/7. Né? Quer dizer, quando a gente olha as características que são mais buscadas em serviços inteligentes de detecção e resposta, a gente vê que há um monitoramento em 24/7, especialistas de segurança, esses recursos humanos que o Juan comentou, também trabalhando em 24/7 para identificar potenciais ameaças antes que elas se tornem uma realidade, além de integrar com capacidade de inteligência, com tecnologias de segurança que você conhece, que você confia, para conseguir entregar um serviço abrangente e completo, né? Então, isso é super importante. Obrigado pelo teu aporte aqui na apresentação, né?